Pastor João Peixoto pergunta, Pastor Natan, fale sobre o significado da apostasia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha, eu tenho inclusive textos, áudios e vídeos especificamente sobre esse assunto. A última série de ministrações que eu fiz envolvendo o 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu falei sobre apostasia durante 3 horas, se eu não estiver enganado. Se você procurar no meu site, no meu aplicativo dentro do Telegram, você procurar pela palavra apostasia, ou no meu canal do YouTube, se você procurar pelas datas, você vai encontrar os mais recentes sobre esse assunto. Eu falo especificamente sobre isso. A palavra apostasia, ela é uma palavra que significa separação, significa partida, significa retirada. Infelizmente, nós usamos a palavra apostasia, principalmente no contexto religioso, como se fosse sinônimo de deserção da fé. Mas este é um conceito interpretativo, tá, gente? Isso não é tradução. Existem três coisas que podem ser parecidas, mas que não são a mesma coisa. É a transliteração, a interpretação e a tradução. A transliteração é substituição de fonema por fonema de uma determinada palavra de um idioma para outro, como aconteceu com a palavra apostasia. Alfa foi substituído pelo A, o pi foi, o rho foi substituído, não, o pi foi substituído pelo P, o ômicron foi substituído pelo O e assim por diante. A apostasia. Então a palavra apostasia, ela não faz parte do idioma português. Ela na verdade é uma transliteração da palavra grega apostasia. Dentro do idioma grego, mais especificamente naquela época em que a palavra apostasia foi usada ali no contexto do Novo Testamento, ela tinha um significado que não é o que nós atribuímos à palavra apostasia, que surgiu no idioma português como consequência desta palavra grega. Então, nós atribuímos um significado à palavra apostasia. Nós fazemos isso direto. Quer ver só um exemplo? A palavra autópsia. É uma palavra que nós usamos em nosso idioma, que todo mundo supõe que seja o exame no morto, quando, na verdade, etimologicamente falando, no sentido original da palavra, a palavra significa autoexame, né? Auto e ópse. São duas palavras gregas que significam autoexame. Se nós quiséssemos falar de exame no morto, seria necrópsia. Necro de morto e ópse de exame. Aí sim, seria exame no morto. Mas nós atribuímos o conceito e a ideia de necrópsia para a palavra autópsia. Nós falamos autópsia, todo mundo sabe o que se quer dizer, mas não estamos falando a palavra certa, porque nós atribuímos um valor à palavra autópsia que não é o seu sentido etimológico, real. Então, quando nós estamos estudando a Bíblia, no caso da palavra apostasia, é importante entender isso. Se você fizer uma busca em todo o Novo Testamento, de todas as vezes que a palavra apostasia aparece, você vai ver que ela é traduzida em nossas Bíblias, em qualquer versão que você usar, de várias formas diferentes. Inclusive, para quem não sabe disso, existe uma das, se eu não me engano, é o substantivo neutro, que é apostasion, aparece lá em Mateus capítulo 19, naquela discussão de Jesus com os religiosos sobre a questão do divórcio. Eles dizem a Jesus, Moisés disse que o homem que se separa da sua mulher dê a ela carta de divórcio. É carta de apostasion. A palavra apostasion foi traduzida por divórcio. Por quê? Porque a raiz da palavra, o sentido etimológico da palavra apostasia, que no caso é o substantivo, porque é o seguinte, a palavra apostasia, ela é substantivo, se eu não me engano, feminino, mas existe o substantivo no grego, no português a gente não tem isso, mas no grego tem o substantivo neutro. No português temos masculino e feminino. No grego tem o masculino, feminino e o neutro. O substantivo neutro, que é apostasion, significa isso aí. Mas isso são apenas classes de palavras. É como a palavra amor. Amor, amar, amado, são classes de palavras, substantivo, adjetivo, advérbio e por aí vai. Então é a mesma palavra, independente da classe de palavra que ela está ocupando. Se você procurar a palavra apostasia na sua forma verbal, a palavra apostasia na sua forma nominal como substantivo neutro, aí no caso de Mateus 19, que é apostasion, que foi traduzida por divórcio, ou se você procurar a palavra apostasia como substantivo feminino, que só aparece 2 vezes, que é 2 Tessalonicenses e Atos capítulo 21, você vai ver que em todas as ocasiões que ela aparece, seja na forma verbal, nominal, ou substantivo neutro, não interessa. Sempre o significado é de afastamento físico. Físico. Pouquíssimas vezes ela é usada de forma figurativa para dar uma ideia de afastamento espiritual.
que aí sim seria afastar-se da fé. Mas para que fique claro que o afastamento é da fé e não um afastamento físico, o texto tem que especificar isso, que é por isso que lá em 1 Timóteo capítulo 4, por exemplo, Paulo diz, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Veja, se a palavra apostasia significasse por si só apostatar da fé, se afastar da fé, se desviar da fé, Paulo não precisaria ter dito que o Espírito afirmava expressamente que alguns nos últimos dias se afastariam ou apostatariam da fé. Bastava de dizer, apostatarão. Porque está implícito que apostatar é se desviar da fé. Mas como a palavra não significava isso, ele teve que explicar de que as pessoas se afastariam. Se afastariam da fé. Então, apostasia significa afastamento, retirada, partida. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a palavra apostasia está sendo usada ali no contexto do arrebatamento. É a retirada do corpo de Cristo da terra. É a partida da igreja do mundo. Somente depois da apostasia, desta separação, é que o anticristo vai poder se manifestar. O que é uma pena, muita gente não entender isso, porque é exatamente isso que o contexto está falando, pelo menos conforme eu entendo. Perfeito.